Olá, Maker, tudo bem? Meu nome é Leandro Ferreira, sou analista de sistemas, programador e apaixonado por eletrônica há muito tempo. No sexto vídeo da série Arduino Prático, vamos estudar as operações lógicas mais simples, o I e o OU. Além disso, como já vimos comparação com igualdades, vamos ver agora também como fazer comparação com diferença usando o C. Vamos ainda nos aprofundar no IF e aprender o seu fiel complemento, o ELSE. Durante todo o vídeo eu mostro que quanto mais nós conhecemos a linguagem, melhores vão ficando os nossos códigos. Então, vamos começar? Vamos tentar agora otimizar esse código. Como eu disse, a maioria dos códigos, se você olha coisas repetidas dessa maneira como nós estamos aqui nessa função, essa função escreve dígito, ela está funcionando perfeitamente. Você pode ver os dígitos mudando aí, mas ela não está escrita da melhor maneira que poderia ser escrita. Então vamos aprender agora uma informação a mais sobre linguagens que vai facilitar muito a nossa programação e que vai melhorar bastante a qualidade dos nossos códigos. Vamos ver isso aqui. Veja lá embaixo que eu estou fazendo uma condição com o if, comparando se dig é igual a zero. Mas as comparações elas não são simples assim a vida toda. Existem comparações complexas que levam várias linhas de código. Então vamos agora começar a dificultar um pouco as coisas e complicar um pouco as comparações. Veja só, eu poderia muito bem comparar duas coisas. Se dig igual a zero ou dig igual a 1, faça isso daqui. Então tudo que tivesse aqui dentro ocorreria se isso ou isso fosse verdadeiro, qualquer uma das coisas. Já se eu quisesse que esse código rodasse apenas se essas duas condições forem verdadeiras, eu poderia trocar esse ou por i. Então, se isso for verdade e isso for verdade também, faça isso. Da mesma maneira, eu posso complicar as coisas colocando um terceiro parâmetro aqui, uma terceira comparação. Então, eu posso dizer, se isso e isso for verdade, tudo for verdade, rode isso. Então, isso faz parte de um complexo aprendizado, que é a lógica booleana, a lógica que dá sentido a toda a programação. É verdadeiro, falso, comparações, bits, bytes, portas lógicas, que nós vamos ver bem mais adiante. Então, tudo deriva daqui. Mas nós vamos começar, como eu sempre digo, do começo e bem devagar. Só que, para eu fazer esse tipo de coisa, como eu estava fazendo agora, eu preciso usar a linguagem correta, que hoje nós estamos usando a linguagem C. Linguagem C com certeza não vai conhecer essa palavra, mas nós podemos testar para ver. Então vamos carregar aqui. Ele está dizendo erro. Tem alguma coisa esperada antes do ou. Ele está querendo que eu feche esse parênteses antes do ou. O erro do C nem sempre é muito claro, o erro do compilador. Mas a gente pode interpretar como eu não reconheci essa palavra. E de fato essa palavra não existe para o vocabulário do C. Então se eu quiser colocar um ou, colocar aqui isso ou isso ser verdadeiro, nós não vamos usar essa palavra, nós vamos usar este símbolo. Então este símbolo em C significa ou, se isto ou aquilo for verdade. Analogamente, I seria assim, ok? I ou. Considerem-se apresentados. Mas como é que isso vai facilitar a nossa vida? Antes de continuar, vamos ver se ele compila sem erros. Compila, roda e está lá no Arduino funcionando. Nada mudou porque simplesmente, se essa condição for verdadeira, ele vai executar este bloco de código que só tem uma linha de comentário, ou seja, é um bloco de código vazio. Nada mudou no nosso programa. Mas vamos agora pensar numa maneira mais inteligente de escrever esse monte de coisa aqui. Vamos ver como é que o OU e o I podem facilitar num caso desse. Observe a tabela. Essa tabela já foi apresentada a você. Indica qual é o segmento que vai ser aceso para cada dígito. Então, fica de olho aí na coluna do segmento A. Observa que o segmento A ele é aceso para os dígitos 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Não é mesmo? Significa que se o dígito for um desses nos quais o A acende, logicamente, a gente vai ter que levar o segmento A para high, assim. Essa tabela ela vai ajudar a gente a tomar decisões. Se eu disser isso daqui, se o dígito
for 0, ou o dígito for 2, ou o dígito for 3, ou o dígito for 5, ou o dígito for 6, ou o dígito for 7, ou o dígito for 8, ou o dígito for 9, se uma dessas condições for verdadeira, então faça isso. Escreva no segmento A, high, porque qualquer um desses dígitos que eu quiser escrever, o segmento A vai estar ligado. Se não, coisa nova agora, se não, else significa se não em inglês, se não for um desses dígitos, então escreva no segmento A, low. Se o dígito for um desses aqui, escreva high, porque um desses dígitos significa que o segmento A vai ser aceso. Se não, else, você roda esse bloco de códigos, que nada mais é do que apagar o segmento A. Ok? Então, o nosso código, deixa eu quebrar aqui em linhas, o C permite fazer isso. Vou quebrar aqui em linhas para ficar mais visível. Se o dígito for um desses, acenda o segmento A. Se não, apague o segmento A. Vou apagar todo esse código de 100 e tantas linhas e vou escrever novamente esse código. Uma palavra que a gente usa para isso é refatorar. Eu vou refatorar esse código usando essa mesma lógica. Então eu vou fazer o segmento B aqui com você, para você acompanhar. Se o dígito, olha para a tabela, à direita, se o dígito for 0, ou o dígito for 1, ou o dígito for 2, ou o dígito for 3, ou o dígito for 4, olha só o que eu posso fazer. Se o dígito for maior ou igual a 0 e o dígito for menor ou igual a 4, ele vai atender esses critérios aí, ó. De 0 a 4 vai ser atendido. Certo, mas e o 7, 8 e 9? A gente faz assim, ó. Ou o dígito for maior ou igual a 7 e o dígito for menor ou igual a 9, então, vou explicar melhor isso daqui, tá? Não se assuste. Eu vou escrever esse mesmo código, só que para o segmento B. Vamos dividir isso aqui em linha como nós fizemos anteriormente. Se o dígito for maior ou igual a 0, se o dígito que eu quero escrever for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, ou o dígito que eu quero escrever for maior ou igual a 7 e menor ou igual a 9, então faça isso. Existe um problema aqui, que é o problema de precedências. Então, tanto para a legibilidade do código, como para que o código rode corretamente, nós precisamos dar precedências às coisas. Então, eu quero primeiro que ele faça essa comparação, depois ele faça essa comparação, para poder depois verificar se uma delas é verdadeira. Pensa aí para ver se não faz sentido. Isso tem que ser verdadeiro, ou isso tem que ser verdadeiro para que ele acenda o segmento B. Então, para dar precedência a essas operações, eu vou colocar essas operações entre parênteses. Ele resolve esse, para depois verificar se uma delas é correta. Esses parênteses são fundamentais na programação lógica como essa daqui, porque eles vão identificar qual é a precedência das operações que nós vamos fazer. Entendido? Então, se isso daqui for verdade ou isso daqui for verdade, faça isso. Se não, faça isso. Vamos trabalhar mais teoria de tabela verdade, de comparações, de e ou, de precedência, mas como tudo começa de um começo, vamos continuar a trabalhar isso aqui, porque com o tempo a gente vai se habituando. Vamos agora cuidar do segmento C. Se observe que o segmento C acende para todos os dígitos, menos para o dígito 2. Então, em vez de eu comparar o dígito
para ver se ele é igual a 0, igual a 1, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7, igual a 8 ou igual a 9, que tal se nós comparássemos e disséssemos assim, olha, se o dígito for diferente de 2, acenda o segmento C. Se não, escreva falso, escreva low no segmento C e, portanto, apague o segmento C. Certo? Vê que legal. Então, em vez de eu fazer 9 comparações com ou entre eles, eu fiz uma comparação só com o diferente. O problema é que se eu tentar compilar isso daqui, vai dar erro. Eu não conheço a palavra diferente. Mas existe um conjunto de caracteres que indicam diferente. E esse conjunto de caracteres no C é assim. Certo? Então, isso para o C é diferente. Olha para o seu teclado e verifica que você não tem aquele símbolo de diferente que a gente aprende em matemática, que é o símbolo de igual cortado. Esse símbolo até que existe nas tabelas de caracteres, mas no teclado não existe. Então, não tem como eu colocar aquele símbolo aqui. E o C resolveu isso dessa maneira. A rigor, isso aqui não significa diferente. Isso aqui significa não igual. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos apenas aprender o seguinte. Isso aqui significa diferente, certo? Então, se isso aqui significa diferente, vamos voltar aqui em cima e observar uma coisa. Eu fiz 8 comparações aqui. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos refatorar esse código e vamos dizer o seguinte. Se o dígito for diferente, agora que nós entendemos esse sinal, de 1 e o dígito for diferente de 4, acenda o segmento A. Se não, apague o segmento A. Da mesma maneira, vamos refatorar isso daqui. Vamos retirar esses 2 intervalos de comparação aqui e vamos fazer apenas a comparação. Se o dígito for diferente de 5 e o dígito for diferente de 6, acenda o segmento B. Se não, apague o segmento B. Olha para a tabela do lado direito para acompanhar. Os dígitos 5 e 6 são os únicos dígitos que não acendem o segmento B, certo? Então, usando esse diferente, parece que o meu código vai ficar bem mais simples do que eu comparando igualdades. Porque você pode observar aí na tabela que existem mais quadradinhos vermelhos do que quadradinhos pretos. Então vamos tentar escrever o resto do código usando essa mesma lógica, que está cada vez mais otimizada e ainda vai otimizar mais, vai melhorar mais ainda à medida que nós formos aprendendo mais técnicas. Então, como é que nós vamos escrever o segmento D agora? Observe que só para os algarismos 1, 4 e 7 ele não acende. Então, se o dígito for diferente de 1 e o dígito for diferente de 4 e o dígito for diferente de 7, escreva high no segmento D, se não, escreva low no segmento D. Então, ele só vai acender o segmento D se o dígito não for 1, não for 4 e não for 7. Mesma coisa para o E. Vamos copiar esse código inteiro aqui, vamos colar. Vamos dizer aqui, ó, se o dígito for diferente de 1 e o dígito for diferente de 3 e o dígito for diferente de 4 e... Agora eu posso quebrar aqui, tá? Para facilitar. E o dígito... Isso é só visualização, tá? O programa vai ser compilado da mesma maneira. E o dígito for diferente de 5 e o dígito for diferente de 9, acenda o segmento E. Continuando. Para o segmento F agora. Se o dígito for diferente de 1 e o dígito for diferente de 2 e o dígito for diferente de 3 e o dígito for diferente de 7, acenda o segmento F. Se não, apague o
o segmento F. Falta só mais um segmento, o segmento G. O segmento G tem 3 condições. Então vamos copiar aqui. Se o dígito for diferente de 0, esse segmento é o segmento do meio do número. Se for diferente de 0, e for diferente de 1, e for diferente de 7, acenda o segmento G, se não, apague o segmento G. Vamos compilar agora e vamos ver se existe algum erro. Carregar, compilou e achei um erro ali no 7. Tá vendo? O segmento. Que segmento é aquele? A, B, C, D. Segmento E. O segmento E está ascendendo para o 7. O segmento E está ascendendo para o 7. Então significa que a minha tabela está com um erro. Tá não, olha só. É porque eu errei mesmo. Eu coloquei 9 e não coloquei o 7. Então aqui eu preciso colocar aqui, ó. Se for diferente de 7 também. Vamos novamente. Vamos ver agora se está tudo certo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto agora. 8, 9, 0. Melhoramos o código? Melhoramos. Melhoramos o código em quantas linhas? Em torno de umas 40. Nós melhoramos o nosso código em torno de umas 40 linhas. Existe outra forma de fazer uma melhoria aqui, ó. Voltar aquele for que a gente já conhece. Int I igual a segmento A. I menor ou igual a segmento G. I mais mais. Se você não entende por que eu estou colocando segmento A, volta lá para o vídeo que a gente falou sobre define, sobre a diretiva define, que aí você vai entender fácil. Digital write segmento I, que vai assumir os valores de AG, low. Apaga tudo para poder depois fazer isso. Esse else aqui eu usei não para tornar o código melhor, mas para mostrar para você como funciona esse complemento do if, que é o else. Vou apagar aqui todos os segmentos, todos os else, porque esse else era o responsável por apagar os segmentos, mas os segmentos já estão iniciando apagados lá de cima. Melhorando mais ainda o nosso código. Então, nosso código agora já está com 60 linhas. Talvez 50 linhas menos do que ele tinha antes. Vamos rodar para ver se funciona? Do mesmo jeito. Parece ser até o mesmo código, né? Mas nós estamos cada vez melhor nesses códigos. E podemos melhorar mais? Podemos sim. E vamos melhorar. O grande problema é que, para melhorar isso, nós precisamos de um conceito um pouco mais profundo que nós vamos ver no próximo vídeo.